Bom dia a todos. Vamos começar com o segundo dia desse quarto mercado. É sempre bom, antes da gente começar o painel, da gente relembrar. Ontem a gente teve a palestra do professor Andrew Kendo, que nos brindou com uma análise sobre a politização do sistema interamericano de direitos humanos. Na parte da tarde, essa discussão ela foi retomada para se expandir a uma discussão, sair do plano do sistema interamericano, ou seja, do sistema regional de proteção de direitos humanos, e interagir, para que a gente pudesse interagir e realizar um debate acerca das repercussões dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, em relação aos judiciários da América Latina, contra a contemporaneidade. Hoje a gente continua essa discussão, todavia, agora tendo uma mirada para o sistema europeu de proteção de direitos humanos. E não só o sistema europeu de direitos humanos, ligado ao Tribunal Europeu de Direitos do Homem, parte do Conselho da Europa, mas também com bastante foco na experiência de integração europeia, que desemboca na construção da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia e na solidificação do Tribunal de Justiça da União Europeia como uma instância muito importante, não só de construção dos direitos da União, mas também para fomentar a estruturação efetiva dos direitos fundamentais lá previstos nos tratados, no cotidiano dos vários Estados-membros da União Europeia. Então, a gente continua, a gente dá como disse o embaixador da Alemanha naquela recepção, a gente vai agora dar um giro transatlântico. Então, teremos um giro transatlântico, iremos para o outro continente, mas todavia mantemos na lusofonia. Então, para compor essa mesa, primeiramente eu gostaria de convidar o professor Alexandre Chin, que é juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça e professor da Universidade de Salvador de Oliveira. E representando a Escola Nacional da Magistratura da Associação dos Magistrados Brasileiros. Por favor. Em seguida, eu gostaria de convidar o professor Anselmo Magui Laranja, que é juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e também representa a Escola Nacional da Magistratura, vai servir e vai nos ajudar como debatedor nesse painel, por favor. Muito obrigado. E para nos brindar com a conferência dessa manhã, eu convido a professora Alessandra Silveira, que é professora efetiva da Universidade do Minho, em Portugal, é membro do Conselho Diretor do Centro de Estudos em Direito da União Europeia, também da Universidade do Minho, e é titular de uma cátedra Jean Monnet, que é um projeto fomentado pela União Europeia há mais de 10 anos, há bem mais de 10 anos, ou seja, continuamente tem se dedicado a estudar o direito da União Europeia, é reconhecida pela União Europeia no âmbito do quadro das atividades de Jean Monnet como uma pesquisadora exemplar, recebeu inclusive uma placa que eu vi da União Europeia, e vai nos falar sobre a proteção dos direitos fundamentais no âmbito da União Europeia. Por favor. Muito bem, então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor Alexandre Chin, para que ele assuma a presidência desse debate. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer o convite do professor Veronese para poder participar desse evento, que é um evento que é fundamental para o conhecimento da estrutura jurídica, não só da Europa, como estrutura de união entre as federações, mas para o nosso continente americano, que está numa construção no sentido de também ter cortes constitucionais de uma forma hierárquica que possa interferir em eventual violação de direitos humanos, e situações que já ocorreram na Europa são simbólicas para o que eventualmente pode ocorrer ou esteja ocorrendo
na América, sobretudo na América do Sul, um momento difícil que nós passamos, sobretudo de fortalecimento ou de reafirmação de Estados democráticos de direito em todos os países que compõem o nosso, vamos dizer assim, nosso Mercosul, ou qualquer interação comercial ou política ou de integração de uma América forte como existe hoje na Europa. Então, sem tomar mais o nosso tempo, porque o que é importante aqui é ouvir a experiência da professora, que tem trabalhos consolidados, fortes, inclusive o pouco que eu conheço da matéria é do comentário à Carta de Direitos da União Europeia, que é um comentário profundo, né, artigo por artigo, que ela fez coordenou com a professora Mariana Canutigo. Então, professora, agora é o seu tempo. Muito bom dia a todos. Eu começo por agradecer o convite que me foi gentilmente dirigido pelo Alexandre Veronese, mas também pelas professoras Rebeca e Simone, que dirigem brilhantemente esta escola de estudos, altos estudos, assim se chama, né? E dizer que é um gosto para mim estar aqui, já não é a primeira vez, eu tenho tido a honra de ser professora visitante aqui na Universidade de Brasília, já estive durante o mês de agosto do ano passado, entre meados de agosto e meados de setembro, lecionando, e volto sempre com muito entusiasmo, sobretudo para fazer aquilo que o nosso colega Angel dizia ontem, novos amigos de infância, né? Assim, que eu verdadeiramente me sinto. E os senhores devem estar a pensar, mas que sotaque é este, né? Assim, um pouco a meio do caminho entre o português de Portugal e o português do Brasil. Eu sou assim, como dizia Mário Sacraneiro, não sou eu nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio, porque eu nasci no Brasil, passei cá a minha infância e adolescência, e vivo em Portugal há mais de 25 anos, eu parei de contar depois dos 25 anos, que as pessoas não estarem também a fazer contas maliciosas sobre a minha idade, né? Mas de qualquer forma, eu vivo lá há mais que um quarto de século, e então tenho tentado manter, eu quando me aproximo do Brasil, tento acionar o chip da brasilidade, sobretudo para pronunciar as vogais, né? Com mais cuidado, porque em Portugal nós falamos de uma forma muito mais seca, muito mais consonantal. O Essa de Queiroz dizia que o brasileiro, entre aspas, é um português com açúcar, né? Então eu tento adocicar um pouco mais, é a minha forma de falar. Meu filho, quando nós vínhamos para o Brasil, ele era uma criança, muito pequeno, tem hoje 20 anos, mas ele dizia sempre: mãe, por que quando nós estamos no Brasil tu falas diferente da forma como nós falamos lá em casa? Mas é algo que eu, em termos identitários, faço questão. Os meus colegas dizem que meu sotaque devia ser estudado, porque eu, depois de tantos anos, ainda consigo voltar ao sotaque brasileiro, mas faço questão porque eu passei cá a minha infância e eu acho que nós somos aquilo que a nossa história de vida determina. Eu não seria eu se não tivesse nascido e passado a minha infância no Brasil. Isso é uma marca identitária e eu faço questão de a manter. E falando nisso, ontem nós estávamos a comentar com o Ana que o primeiro contato que eu tive com Porto Rico, e penso que toda a gente da minha geração, que passou a infância no Brasil a seguir a década de 80, o primeiro contato foi através do Menudo. Não há quem tenha pelo menos 45 anos neste país que não tenha assistido o show da Xuxa e dançado toda a coreografia do Menudo. E também isso é um elemento identitário muito interessante. Eu comentava com a Simone, e sobretudo isso nos leva a pensar em outra coisa, é que quem foi criança no Brasil durante a década de 80 foi imbuído de um sentido libertário do mundo das coisas muito interessante, porque foi logo a seguir a ditadura militar, e portanto era uma época em que se podia tudo, não é? E eu acho que nesse aspecto também um pouco do meu arrojo de ter saído e feito, construído coisas no outro lado do Atlântico também é um pouco tributário deste momento histórico que eu fui, que tive o privilégio de assistir e vivenciar no Brasil. De qualquer forma, se eu disser, meu chip por vezes falha, se eu disser qualquer expressão que os senhores não entendam, por favor façam assim aquele ar de
desentendimento e eu tento aqui acionar uma espécie de tradução simultânea. Muito embora eu tento sempre antecipar, né? Claro, eu tenho alguma dificuldade em alterar a construção frásica, porque a construção frásica do Brasil e Portugal é distinta. Né? Os gerúndios foram já, não existem no meu vocabulário, mas e a construção frásica também é distinta, porque no Brasil, por vezes, a frase começa com um complemento, nós lá somos ainda muito tradicionais, é sujeito, verbo, complemento. E então eu tento adaptar-me, se falhar, os senhores já sabem, né? Acenem com um ar estupefato e eu tento corrigir na medida do possível. Muito bem, o que o professor Alexandre Veronese me pediu, me encarregou de falar? Como ele acabou por antecipar, ele pediu-me para falar. Eu devo dizer que não tenho nada o hábito de falar com o microfone na mão. Em termos culturais, nós falamos, na Europa, geralmente temos uma base para falar, né? Mas eu vou tentar adaptar na medida do possível. Mas eu dizia que pediram para falar sobre a proteção dos direitos fundamentais no continente europeu, e eu começava por fazer um esclarecimento nesse sentido, que o professor também Veronese começou por antecipar. Nós, no continente europeu, temos dois grandes sistemas de proteção de direitos humanos / direitos fundamentais, e aqui eu vou utilizar um pouco a expressão como sinônimo. Temos o sistema de proteção do Conselho da Europa e temos o sistema de proteção da União Europeia. O Conselho da Europa, como os senhores porventura saibam, é uma organização internacional que foi criada na sequência da Segunda Guerra Mundial para proteger os direitos humanos. E no âmbito do Conselho da Europa foi criada a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e um tribunal, especificamente criado, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, com sede em Estrasburgo, na França, que zela pela aplicação, pela correta aplicação da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. O Conselho da Europa tem cerca de 48 estados signatários, portanto, integra até mesmo a Turquia e a Rússia. E se porventura em particular sentir-se lesado por conta de o seu Estado ter porventura violado direitos humanos constantes da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, pode dirigir-se ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos depois de esgotados todas as vias de recurso internas para atingir aquele mesmo objetivo. Mas a resposta do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ela é basicamente simbólica, quer dizer, estamos a falar de reparações, de indenizações simbólicas, e também estamos a falar nos termos do direito internacional regional, ou seja, não há aqui hipótese de recurso, de decisões internas para o Tribunal Internacional, nem nada que se pareça, e também a solução aqui, as decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem vão exortar, ou direitos humanos, como eu prefiro dizer, vão exortar o Estado signatário a atuar em conformidade. Paralelamente a isso, nós temos o sistema da União Europeia, o sistema de proteção de direitos fundamentais da União Europeia. A União Europeia, diferentemente do Conselho da Europa, não é uma organização internacional, como eu costumo dizer, uma nova forma de organização do poder político. Um antigo presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, costumava classificá-la como um objeto político não identificado, um OPNI. Um objeto político não identificado, porque nós sabemos aquilo que a União Europeia não é, mas não sabemos muito bem aquilo que ela é ou aquilo que ela vai se converter. Certamente não se vai converter num Estado federal, porque isso seria um retrocesso. A União Europeia está em condições de oferecer ao mundo um modelo bastante mais sofisticado de organização do poder político daquilo que aquele do Estado, mesmo do Estado federal. E, portanto, no contexto da União Europeia, nós temos um sistema de proteção de direitos fundamentais, nós temos, que eu tentarei aqui deslindar, e há um momento em que a União Europeia congrega, como os senhores sabem, 28 Estados-membros, pelo menos por enquanto o Reino Unido ainda permanecer na União Europeia. Não sabemos quais vão ser os próximos capítulos dessa novela do Brexit, mas de qualquer forma são 28 Estados-membros que atuam em conformidade com os tratados constitutivos, que funcionam como a nossa Constituição, a União Europeia,
Talvez isso soe um pouco estranho para os senhores, porque os senhores relacionam certamente tratados com o direito internacional, mas o direito da União Europeia funciona mais ou menos como um direito federal, guardadas as devidas proporções em termos comparativos, mas a União Europeia criou um ordenamento jurídico próprio, um ordenamento jurídico autonomizado em relação ao direito internacional e ao direito interno dos Estados-membros. E, portanto, trata-se de um direito supranacional que prima sobre o direito interno dos Estados-membros, inclusivamente sobre as suas normas constitucionais, em matéria de direitos fundamentais. E, como os senhores devem calcular, isso tudo tem que ser articulado nos termos que eu tentarei aqui deslindar. Mas, antes de nós falarmos sobre a proteção dos direitos fundamentais na União Europeia, para que os senhores entendam como é que se dá essa proteção, eu gostaria de começar pela ideia de união de direito, né? Porque eu disse que nós não temos como classificar a União Europeia, mas eu vou tentar nos explicar esta união de direito que nós estamos a construir na União Europeia, por alusão à expressão Estado de Direito. Eu penso que isso é indispensável para que os senhores consigam perceber por que nós estamos a construir um sistema de proteção de direitos fundamentais na União Europeia. E eu começava por dizer uma obviedade, mas que vale a pena ser recordada nesses termos tão complicados que nos foi dado viver. Tá? E a obviedade seria esta: não existe a ideia de poder legítimo sem a ideia de direito. Porque o direito legitima o exercício do poder na medida em que controla e o modera, ou pelo menos deve ser assim. E por isso a expressão Estado de Direito significa que o exercício do poder público está submetido a normas e procedimentos jurídicos. Procedimentos legislativos, procedimentos executivos, procedimentos judiciais, que permitem ao cidadão acompanhar e, eventualmente, contestar a legitimidade das decisões tomadas pelo poder público, pelas autoridades públicas, ou seja, a constitucionalidade, a legalidade, a regularidade dessas mesmas decisões. Além da expressão Estado de Direito, que é amplamente utilizada na Europa continental, na Alemanha, França, Espanha, Portugal, resulta também universalmente difundida a expressão Rule of Law, que é típica da cultura anglo-saxônica e que traduz a ideia de primado do direito. A ideia de um governo conforme ao direito, o primado do direito e não o primado do poder. Não é propriamente pacífica a coincidência conceitual entre Estado de Direito e Rule of Law. Há quem defenda que a ideia de Estado de Direito implica tomar partido pelo Estado e a sua visão de direito, em detrimento de um qualquer pluralismo jurídico. Mas, de qualquer forma, a ideia de fundo da expressão Estado de Direito, lato sensu, é simples e típica do constitucionalismo moderno, qual seja submeter o poder ao direito. O Estado de Direito pode, portanto, ser entendido como um Estado, em sentido moderno, no qual há um ordenamento jurídico e não a outros subsistemas funcionais, é atribuída a tarefa de garantir os direitos subjetivos, refreando a natural tendência do poder político a expandir-se, a operar de maneira arbitrária. E este Estado de Direito tem uma qualidade, qual seja, é um Estado de Direito democrático, o que significa que o exercício do poder baseia-se na participação popular. Eu sei que a expressão que os senhores utilizam no Brasil é Estado democrático de direito. Nós, na Europa, utilizamos a expressão Estado de Direito Democrático, porque tem a ver com a historicidade constitucional, porque nós aprendemos a duras penas, na sequência de 2 grandes guerras mundiais, que na ausência de Estado de Direito, a democracia se converte na tirania da maioria momentaneamente do poder. E, portanto, a expressão que nós adotamos é Estado de Direito Democrático, ou seja, a democracia qualifica o Estado de Direito, significando, portanto, que o exercício do poder baseia-se na participação popular. Mas essa participação popular não se limita, ou não se deve limitar, aos momentos eleitorais, porque ela implica também a participação ativa dos cidadãos na resolução dos problemas da polis. Ela implica também o permanente controle, o permanente escrutínio
do exercício do poder por cidadãos atentos e bem informados, algo cada vez mais difícil de se encontrar na era digital, e implica também o exercício descentralizado do poder e o desenvolvimento da democracia econômica, social e cultural, ou seja, implica a responsabilidade pública pela promoção da socialidade, pela promoção daquilo que nós na Europa chamamos de Estado social, ou a satisfação de níveis básicos de prestações sociais e a correção das desigualdades. Assim, meus senhores, posicionar-se a favor do Estado de Direito, no sentido da civil law, ou, indiferentemente, posicionar-se a favor da rule of law, nos termos da common law, significa pretender que as instituições políticas tenham rigorosamente por finalidade a garantia dos direitos fundamentais dos indivíduos. De qualquer forma, o valor Estado de Direito tende a estender-se para lá do esquema organizativo do Estado, porque ele tem subjacente, ou deve ter, a defesa dos cidadãos contra qualquer poder, seja o poder do Estado, seja o poder de outras constelações políticas, como é o caso da União Europeia, outras formas de organização do poder político, como é a União Europeia, ou mesmo complexos organizativos privados dotados de poder. De que complexos organizativos privados dotados de poder eu estou a falar? Ora, nós assistimos crescentemente ao fortalecimento de inúmeros poderes de fato. O senhor já deve ter ouvido falar em lex mercatória, as forças do mercado, em lex digitais, as forças da internet, em lex esportiva, relacionada com o desporto, as FIFAs e UEFAs da vida. Muitos desses poderes de fato com origens transversais e sem qualquer elemento de conexão com o tradicional poder dos Estados, num processo tendencialmente reconhecido como desterritorialização do poder, como brilhantemente teorizou Gustavo Zagrebelsky, um grande constitucionalista italiano e juiz da Corte Constitucional Italiana, mas também não só no direito, essa ideia de desterritorialização do poder tem sido teorizada. Os sociólogos têm trabalhado muito bem, estou a pensar em Zygmunt Bauman, em Ulrich Beck, que tem insistido na ideia de que o poder desterritorializou-se, que as circunscrições eleitorais onde nós exercemos o nosso direito de voto já não são aquelas em que se decide sobre o nosso destino coletivo. Há um permanente divórcio ou um crescente divórcio entre poder e política, ou entre legitimidade e poder, nos termos do qual, como explica Zygmunt Bauman, a política há de ser entendida como a capacidade de fazer escolhas coletivas e o poder como a capacidade de levar essas escolhas efetivamente a cabo, a efeito. O poder e a política, durante a modernidade constitucional, andaram de mãos dadas, mas atualmente sofrem um divórcio que tem consequências desastrosas para a satisfação dos interesses dos indivíduos, de uma maneira geral. A internet, a era digital, ainda agrava muito mais esse descontentamento, porque na internet, no mundo digital, nós temos respostas imediatas. E o Estado de Direito é um Estado procedimentalizado pelas razões que eu acabei por explicar. Quer dizer, nós temos que acompanhar os procedimentos para poder, eventualmente, contestar a sua legitimidade. O Estado de Direito não funciona num tempo real. Ele tendencialmente funciona num tempo diferido. E isso é um problema na era digital e vai tendencialmente provocar insatisfações generalizadas e cada vez mais significativas. Ora, por tudo isso, o Estado de Direito se reapresenta hoje num cenário globalitário marcado pela fragmentação, marcado pela financeirização, marcado pela digitalização, um cenário que não lhe é propriamente favorável. E por isso, meus senhores, o retorno à ideia do Estado de Direito, o retorno ao valor do Estado de Direito, deve ser interpretado hoje como uma tentativa de recuperação, por parte da cultura política ocidental, do seu patrimônio mais reconhecido e mais precioso. E é nesse sentido que se pode falar atualmente numa união de direito relativamente à União Europeia, porque tudo isso que eu vos estou a explicar aponta para a ideia de um Estado de Direito, ou de uma rule of law para além do Estado, na concepção moderna. Razão pela qual nós falamos atualmente na existência de uma união de direito
relativamente à União Europeia por alusão à expressão Estado de Direito, porque efetivamente a União Europeia exerce o poder público e, ao fazê-lo, afeta a esfera jurídica dos particulares e a sua atuação deve reger-se por normas e procedimentos jurídicos. Portanto, eu fiz essa introdução para que os senhores percebam a razão da proteção dos direitos fundamentais na União Europeia. A proteção dos direitos fundamentais na União Europeia, ela decorre desta ideia de união de direito. E o que significa isso? Significa que o exercício do poder público na União Europeia está submetido ao direito e que a proteção jurídica do particular deve ser devidamente salvaguardada quando as competências são transferidas dos Estados-membros para a União Europeia. Ora, se havia proteção de direitos fundamentais quando aquela competência era exercida pelos Estados-membros, quando ela é transferida para a União Europeia, essa proteção, não pode ficar diminuída. Eu não sei se os senhores têm essa noção, mas mais da metade das normas que nos regem nos distintos Estados-membros da União Europeia, mais da metade, mais de 50%, são produzidas pelas instituições europeias. Muitas delas em formas de diretivas, que depois precisam ser transpostas para a ordem jurídica interna, mas essa transposição não desvincula do direito da União Europeia, ou seja, o direito transposto, as leis que são transpostas em Portugal a partir de diretivas da União Europeia continuam a ser direito da União Europeia transposto, que deve ser interpretado e aplicado segundo a principiologia do direito da União. Portanto, é uma espécie de direito federal, muito amplo, que regula desde questões tão elementares como a utilização das colheres de pau ou lareiras domésticas, até coisas bastante significativas como o valor da moeda, porque, como o senhor sabe, os Estados-membros da União Europeia que integram a zona euro perderam soberania monetária e cambial, não definem o valor da moeda nem emitem moeda. É o Banco Central Europeu em Frankfurt que o faz. Não? E, portanto, todos os domínios materiais, do direito da concorrência, ao direito de família, do direito penal, o direito do ambiente, tudo é regulado, amplamente regulado pelo direito da União. Olha muito bem, então, a proteção dos direitos fundamentais na União Europeia funda-se nos tratados constitutivos, que, como eu disse, funcionam como a Constituição da União Europeia, e é exercida pelos tribunais que integram a estrutura jurisdicional da União Europeia. Que tribunais? Os tribunais ditos organicamente europeus, que são aqueles que têm sede no Luxemburgo. Eu estou a pensar no Tribunal de Justiça da União Europeia e as suas duas jurisdições, o Tribunal de Justiça propriamente dito e o Tribunal Geral. E, além disso, os próprios tribunais funcionalmente europeus, que são os tribunais dos Estados-membros da União Europeia, que aplicam o direito da União. Nos casos concretos, o Tribunal da Comarca, lá de Braga, onde eu vivo, se mais da metade das normas que nos regem são emitidas pelas instituições europeias, ora, isso significa que os próprios juízes dos Estados-membros são obrigados a aplicar e zelar pela correta aplicação desse direito. E quando fazem, têm que zelar pelos direitos fundamentais, tal como a União Europeia os consagra. Ocorre que só muito recentemente, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, os senhores talvez não saibam isso, mas os tratados constitutivos da União Europeia, desde a década de 50, eles vão sendo revistos, porque é preciso atualizar as disposições normativas, e eles levam o nome da cidade onde foram revistos. Então, o senhor já deve ter ouvido falar em Tratado de Amsterdão, Tratado de Nice e agora Tratado de Lisboa. Isso significa que foi em Lisboa que os tratados constitutivos foram revistos. E, portanto, nós falamos dos tratados constitutivos na versão Lisboa. E só com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, que revê os tratados constitutivos, reviu os tratados constitutivos em 2009, só a partir então de dezembro de 2009, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, é que nós temos uma Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Os tratados constitutivos foram dotados de um catálogo de direitos fundamentais, porque até então ele não existia. E por isso, durante mais de 40 anos, desde finais da década de 60, o Tribunal de Justiça da União Europeia, em diálogo com os tribunais nacionais dos Estados-membros, teve de ir recortando jurisprudencialmente a proteção dos direitos fundamentais na União Europeia, quando o poder político não tinha coragem de enveredar definitivamente por essa via.
porque está aqui o Henry e pode confirmar aquilo que eu vou dizer, os direitos fundamentais promovem, muito particularmente, a integração, e é por essa razão a Constituição norte-americana, quando foi adotada, não trazia um catálogo de direitos fundamentais, ele foi sendo anexado, e sobretudo porque se entendia, os pais fundadores da Federação Norte-Americana entendiam que os direitos fundamentais tinham um potencial político integrador que naquele momento talvez não fosse o mais adequado. E, portanto, também na União Europeia isso aconteceu, só a partir de dezembro de 2009 que nós temos um catálogo de direitos fundamentais. Acontece que a integração europeia não podia ficar desprovida de proteção justo-fundamental, pelas razões que eu já estive aqui a enunciar, e, portanto, os tribunais nacionais, sobretudo os tribunais constitucionais dos Estados-membros, passaram a provocar o Tribunal de Justiça no seguinte sentido: então, como é que é? Não vai se fazer a proteção dos direitos fundamentais da União Europeia? É porque se não vai se fazer, nós vamos começar a fazer a partir das nossas próprias constituições nacionais e vamos subverter o esquema, vamos subverter as regras do jogo. Porque os tribunais nacionais não podem valer-se da sua própria Constituição para questionar atos jurídicos europeus, para questionar normas adotadas pela União Europeia. E, portanto, o Tribunal de Justiça da União Europeia viu-se na contingência de ter de ir fazendo a proteção dos direitos fundamentais, mesmo na ausência de um catálogo. Então, como não havia um catálogo de direitos fundamentais, teve de se valer daquilo que havia ali à mão. E o que estava à mão? As tradições constitucionais comuns aos Estados-membros da União Europeia e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que já existia desde o final da década de 50. E, portanto, é aqui onde esses dois universos confluem, que eu comecei por explicar, os dois sistemas de proteção, o do Conselho da Europa e o da União Europeia, confluem porque durante muito tempo o Tribunal de Justiça da União Europeia, em diálogo com os tribunais nacionais, teve de ir fazendo a proteção dos direitos fundamentais da União Europeia, reconhecendo esses direitos fundamentais como princípios gerais do direito da União, naquela altura ainda direito comunitário, hoje direito da União Europeia, cujo respeito lhe competia a ele, o Tribunal de Justiça, salvaguardar. E, portanto, desde então, desde o Acórdão de Stauder, que é um acórdão de 1969, que inaugurou esse método de proteção dos direitos fundamentais da União Europeia, os direitos fundamentais passaram a ser convocados como um parâmetro de apreciação de validade dos atos jurídicos europeus e da atuação dos Estados-membros quando estejam a aplicar o direito da União. Acontece, durante muito tempo foi assim, até que a Carta dos Direitos Fundamentais entrou em vigor. E a entrada em vigor da Carta não desconsidera o acervo da União Europeia em matéria de proteção de direitos fundamentais, não podia fazê-lo, teve de dar continuidade àquela proteção. Se durante 40 anos foi se fazendo a proteção dos direitos fundamentais com base na Convenção Europeia dos Direitos Humanos e nas decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e com base nas tradições constitucionais comuns aos Estados-membros, quando entra em vigor a Carta dos Direitos Fundamentais, não se pode desconsiderar tudo aquilo que existia até então. Ou seja, nós passamos por um momento muito delicado de alguém que não tinha norma nenhuma, de repente passou a ter normas internacionais, europeias e nacionais, e a necessidade de conjugar todo este acervo. E, portanto, atualmente decorre dos tratados constitutivos, nomeadamente do artigo 6º do Tratado da União Europeia, que o bloco de justfundamentalidade, que os senhores falam em bloco de constitucionalidade, mas nós na União Europeia falamos que um bloco de justfundamentalidade, portanto, direitos fundamentais, que serve de parâmetro para as decisões dos tribunais da Europa sobre direitos fundamentais, aqui entendam tribunais organicamente europeus e tribunais funcionalmente europeus, esse bloco de justfundamentalidade congrega normas de direitos fundamentais de distintas formas. Normas de proveniência internacional relativas a direitos humanos, muito especificamente a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, normas de proveniência europeia relativas a direitos fundamentais, constantes dos tratados constitutivos e muito especificamente a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e também normas de proveniência nacional, constantes das constituições dos Estados-membros e correspondentes às suas tradições constitucionais comuns. Acontece, meus senhores, que a aplicação concreta de normas de direitos fundamentais de distintas fontes nem sempre é simples e inequívoca, muito antes pelo contrário.
Porque ainda que o núcleo essencial da disposição normativa seja aparentemente o mesmo nos distintos ordenamentos, no internacional, no europeu, no nacional, ou seja, ainda que o núcleo essencial, ainda que o coração das normas pareça idêntico, ainda que aparentemente nós estejamos a falar do mesmo direito fundamental, previsto simultaneamente na Constituição Portuguesa, na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, as diferenças sistêmicas podem produzir distintos estándares de proteção do mesmo direito fundamental. Distintos níveis de proteção do mesmo direito fundamental. E é por isso que as normas relativas a direitos fundamentais de proveniência internacional, leis, Convenção Europeia de Direitos Humanos, ou de proveniência nacional, leis, tradições constitucionais comuns aos Estados-membros, devem ser aplicados pelos tribunais da União Europeia segundo critérios próprios do direito da União Europeia. Devem ser filtradas pelo modelo jurídico da integração europeia e compatibilizadas com a estrutura e os objetivos da ordem jurídica europeia. E por isso se diz que as particularidades do modelo de proteção dos direitos fundamentais da União Europeia, fundado em normas de distintas fontes, na sua concessão de princípios gerais do direito da União Europeia, essas particularidades conduziram à consagração do princípio do nível de proteção mais elevado dos direitos fundamentais, constante do artigo 53 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E como é que funciona esse nível de proteção mais elevado? Ora, segundo o artigo 53 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nenhuma disposição da Carta pode restringir ou lesar os direitos fundamentais até então reconhecidos pelo direito da União Europeia, porque já havia proteção de direitos fundamentais antes da entrada em vigor da Carta, pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos e pelas Constituições dos Estados-membros. Ora, se o artigo 53 da Carta visa proteger o nível de proteção, entretanto, conferido pelo direito da União até ali, pela Convenção Europeia e pelas Constituições dos Estados-membros, então, nenhum dos patamares atingidos por tais ordenamentos pode retroceder. Logo, numa situação de concorrência entre distintos níveis de proteção, aplica-se o nível de proteção mais elevado. Ou seja, se para a solução de uma situação concreta forem mobilizáveis normas de direitos fundamentais de vários ordenamentos jurídicos que protegem aquele mesmo direito fundamental, será aplicável aquele que conceda uma proteção mais elevada ao titular do direito fundamental em causa. Isso não significa, meus senhores, que no âmbito de um litígio regido pelo direito da União Europeia, eu em Portugal possa invocar normas da Constituição alemã ou belga. Mas significa que quando, porventura, o Tribunal de Justiça reconhece num dos seus acordos que o nível de proteção que se deve aplicar àquela situação concreta é o da Constituição alemã ou belga, eu, em Portugal, beneficio desse nível de proteção por força do direito da União. Eu passo a poder invocar o acordo em que o Tribunal de Justiça reconheceu que o nível de proteção assimilável para a ordem jurídica europeia é aquele da Constituição alemã ou belga. Isto se chama interconstitucionalidade, ou seja, um fenômeno de normas constitucionais em rede no mesmo espaço político que é aquele da União Europeia. Interconstitucionalidade é um termo brilhantemente teorizado pela doutrina Coimbra, da qual eu sou tributária, fiz lá os meus estudos e fui aluna do professor Lucas Pires, que cunhou essa expressão, depois desenvolvida pelo professor Gomes Canottieri, e na Universidade do Minho nós temos desenvolvido essa teoria, eu própria e a minha colega, a professora Mariana Canottieri, filha do professor Gomes Canottieri, e outros colegas da universidade, temos desenvolvido este modelo mais sofisticado, claro que sim, porque reparem, qual é a nossa dificuldade aqui? Diferentemente do que se passa com os senhores no Estado Federal, em que os senhores têm um padrão de constitucionalidade, um padrão de proteção dos direitos fundamentais, nós na União Europeia temos o padrão da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, temos o padrão da Carta dos Direitos Fundamentais e temos o padrão nacional dos 28 Estados-membros, que convivem naquele mesmo espaço político. E isso tudo tem que interagir. Não? Isso tudo tem que interagir. E, portanto, o princípio do nível de proteção mais elevado pode ser entendido como um princípio de preferência pela norma mais favorável, ou pelo ordenamento jurídico que ofereça uma proteção mais elevada ao titular do direito fundamental em causa.
quando vários ordenamentos forem mobilizáveis para a solução de um problema concreto. É claro, meus senhores, que a aplicação deste princípio não é isenta de problemas. Sobretudo porque há quem defenda não ser possível comparar níveis de proteção, porque as diferenças quanto à tutela dos direitos fundamentais nas distintas sociedades refletiriam a cultura política e a identidade destas mesmas sociedades. E por isso não se poderia dizer que um ordenamento jurídico protege mais do que outro. Eu discordo dessa perspectiva, que é desenvolvida pelo brilhante doutrinador, o professor Joseph Weiler, que foi durante muitos anos diretor do Instituto Universitário Europeu de Florença, mas eu discordo disso e recomendo vivamente a leitura da dissertação de mestrado da professora Mariana Canottillo sobre este tema, está publicada. Se os senhores consultarem o site do Centro Jacques Delors, o Centro Jacques Delors atribui prêmios todos os anos para o melhor trabalho científico em assuntos europeus produzido em Portugal, e naquele ano a professora Mariana Canottillo recebeu esse prêmio, portanto a dissertação está publicada no site do Centro Jacques Delors sobre o nível de proteção mais elevado. Nós discordamos, na Escola de Direito da Universidade do Minho, nós discordamos dessa perspectiva, porque pensamos que a interação normativa é enriquecedora da própria identidade constitucional de onde se parte. Os ordenamentos jurídicos podem sim evoluir a partir da comparação com outros, a partir do reconhecimento dos seus próprios limites e possibilidades, e prova disso é a chamada jurisprudência discursiva do Tribunal de Justiça da União Europeia, que tende a comparar distintos níveis de proteção. O Tribunal de Justiça se depara com distintos níveis de proteção decorrente quer dos ordenamentos nacionais, quer do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e o Tribunal de Justiça tem sim promovido um diálogo entre jurisdições e tem sido capaz de garantir a aplicação do nível de proteção mais elevado dos direitos fundamentais. Talvez valha a pena vos dizer que essa proteção dos direitos fundamentais da União Europeia, ela está baseada num diálogo institucional entre as jurisdições, porque cada vez que o juiz português, belga ou alemão aplica uma disposição europeia e porventura tenha dúvidas interpretativas razoáveis sobre a forma como deve aplicar aquele dispositivo, ele pode dialogar com o Tribunal de Justiça da União Europeia através de um mecanismo chamado reenvio prejudicial, e em algumas circunstâncias, inclusivamente, está obrigado a dialogar com o Tribunal de Justiça e coloca questões prejudiciais que o Tribunal de Justiça responde. O Tribunal de Justiça da União Europeia não vai resolver o caso concreto, mas ele vai interpretar a disposição europeia aplicável ao caso, e aquela interpretação vai valer para o juiz que reenviou e para todos os outros juízes da União Europeia que tiverem de aplicar aquela disposição normativa. Isso vai promovendo uma interação entre jurisdições e vai promovendo a unidade aplicativa do direito da União Europeia, que o direito da União Europeia não pode ser aplicado de uma forma em Portugal, de outra na Alemanha e de outra na Espanha, porque isso comprometeria um princípio muito caro aos europeus, que está presente no artigo 18 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que é o princípio da proibição da discriminação em função da nacionalidade. E, portanto, em nome da cidadania europeia que nós estamos a construir, o direito da União tem que ser aplicado da mesma forma, no mesmo momento, com idênticos efeitos em todo o espaço da União. E, por isso, se o juiz português se recusasse a aplicar uma disposição europeia, supostamente por violação de direitos fundamentais, tal como a União Europeia os consagra, não aplicasse, portanto, essa disposição naquele caso concreto em Portugal, isso comprometeria a unidade da aplicação do direito da União e, portanto, os juízes nacionais não têm esta competência. Eles, obrigatoriamente, têm de devolver a questão ao Tribunal de Justiça para que o Tribunal de Justiça afira se porventura há ali uma violação do direito da União. E aquela decisão serve para aquele juiz, para todos os outros juízes que se ocupem daquele processo e para todos os juízes na União Europeia. Por essa mesma razão, quando dá entrada no Tribunal de Justiça uma questão prejudicial com um certo teor, essa questão prejudicial é publicada no Jornal Oficial da União Europeia e todos os Estados-membros são notificados para apresentar observações escritas, se assim entender, para que haja um amplo diálogo sobre como que aquela disposição normativa deve ser interpretada, porque vai valer para aquele caso e para todos os outros, para todas as outras situações em que a norma for aplicada. E, portanto,
os senhores podem perguntar, sim, professora, mas então isso do nível de proteção mais elevado na ordem jurídica europeia, isso tudo sempre vai depender de uma intermediação, de um diálogo entre os juízes dos tribunais nacionais e os juízes do Tribunal de Justiça da União Europeia? Sim, vai depender. Pelo menos para definir qual é o nível de proteção mais elevado e não subverter a correta aplicação do direito da União. Mas, os senhores, não há aqui nenhuma novidade ao espanto. Em qualquer sistema jurídico conhecido, seja os sistemas dos Estados-membros da União Europeia, seja o brasileiro, seja o norte-americano, é o tribunal quem transforma a linguagem neutra de uma disposição normativa numa escolha da sociedade. É o tribunal quem promove um equilíbrio fundamental entre o interesse do indivíduo e o interesse geral no caso concreto. Por que razão nós confiamos aos juízes uma escolha tão fundamental? Isso já é outra história. Mas é essa a missão que nós encarregamos aos tribunais. E, portanto, os senhores poderiam perguntar, mas quando é que isso se aplica? Se há proteção de direitos fundamentais em todos os Estados-membros da União Europeia, quando é que se aplica a proteção justo fundamental da União Europeia especificamente? Ora, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, atualmente contemplada no artigo 51 da Carta dos Direitos Fundamentais, que os direitos fundamentais protegidos pela União Europeia podem ser invocados pelo particular quando a medida contestada se integra no âmbito de aplicação do direito da União Europeia. Seja uma medida europeia, seja uma medida nacional adotada para aplicar o direito da União. Daqui decorre que a proteção dos direitos fundamentais na União Europeia é arrastada para a esfera de atuação dos Estados-membros, quando estão a aplicar o direito da União, e vai coexistir com os estándares de proteção decorrentes quer da Constituição do Estado-membro, quer com a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, dando origem ao tal fenômeno de interjusfundamentalidade que eu vos estive a explicar. Em conclusão, quando é que se aplica a proteção jusfundamental da União Europeia? Quando a situação concreta sub judice for abrangida pelo âmbito de aplicação do direito da União. Mas como é que eu sei qual é o âmbito de aplicação do direito da União? Ora, o âmbito de aplicação do direito da União é aquele que decorre das suas competências, tal como elas estão consagradas entre o artigo 2º a 6º do Tratado sobre o Funcionamento da União e depois densificadas por outras disposições dos tratados. Portanto, desde que a União Europeia tenha competência num dado domínio, o padrão de jusfundamentalidade aplicável à situação concreta é o da União Europeia. Claro que isso é só o ponto de partida, porque o Tribunal de Justiça, nos seus acórdãos, foi identificando essa ideia, identificou algumas situações em que a União Europeia tinha competências num certo domínio, mas, entretanto, não as tinha concretizado, não as tinha exercido, de tal forma a criar uma obrigação para o Estado-membro que o obrigasse a respeitar os direitos fundamentais, tal como a União consagra. Mas isso já são especificidades. Portanto, em regra, para que se possa invocar o padrão de jusfundamentalidade da União Europeia, basta que a medida contestada, basta que a medida em causa se integre no âmbito de aplicação do direito da União Europeia, que é definido pelas suas competências. Okay? Não foi por outra razão que, com a entrada em vigor da Carta dos Direitos Fundamentais, também as instituições europeias viram-se na contingência de adotar um catálogo de competências da União Europeia, competências exclusivas, competências partilhadas, competências concorrentes, etc. Ora, eu trago aqui alguns exemplos que talvez vão nos ajudar a entender um pouco mais como é que isso funciona. Mas, basicamente, se nós tivéssemos de definir, vamos lá para uma temática qualquer, um domínio material qualquer, e eu vou utilizar o exemplo da proteção de dados pessoais, que eu sei que é algo que está muito em voga no Brasil, porque foi adotada uma lei de proteção de dados, depois que está a decorrer a vacância legislativa. Mas foi adotada uma lei de proteção de dados muito similar ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, que foi adotado na União Europeia. Portanto, eu vou utilizar esse exemplo da proteção de dados. Então, vamos lá ver. A proteção de dados pessoais, um caso concreto relacionado com proteção de dados pessoais na União Europeia, recai no âmbito de aplicação do direito da União. Se um juiz estiver a apreciar, no caso, se tudo recai no âmbito de aplicação do direito da União, recai. Se
se trata de uma competência europeia, patente no artigo 16 do Tratado sobre Funcionamento, é a União Europeia quem tem competências para regular a proteção de dados pessoais e a livre circulação desses dados no espaço da União Europeia. De resto, é uma competência partilhada com os Estados-membros, que nos termos do artigo 2º, número 2 do Tratado sobre Funcionamento, preclude e inibe a atuação dos Estados-membros. Quando a União Europeia atua, os Estados-membros deixam de atuar nesse sentido, só atuam nos termos que a União Europeia o define. E, portanto, a União Europeia já há muito tempo tem regulado a matéria da proteção de dados pessoais, desde 95, a Diretiva 95/46, e atualmente através de um Regulamento Geral de Proteção de Dados. Então, perguntariam os senhores, o padrão de fundamentalidade aplicável, quando esteja em causa um caso concreto sobre proteção de direitos, proteção de dados pessoais, né? O padrão de fundamentalidade aplicável é o da União Europeia? Sim, vai ser o da União Europeia, tal como a Carta dos Direitos Fundamentais, no seu artigo 8º, consagra a proteção de dados pessoais como um direito fundamental. E este padrão de fundamentalidade da União Europeia manda aplicar o nível de proteção mais elevado de entre os vários mobilizáveis para a solução de um caso concreto? Sim, nos termos da interjustfundamentalidade. Então, as autoridades nacionais até podem utilizar o seu padrão nacional de proteção de dados quando estejam a resolver casos concretos, né, a propósito de proteção de dados, sim, se porventura o seu nível de proteção for mais elevado. Né? Mas desde que isso não comprometa o nível de proteção de dados decorrente da Carta dos Direitos Fundamentais, tal como o Tribunal de Justiça consagra, ou interpreta e reconhece, a unidade, a efetividade e o primado dos direitos da União Europeia. Ora, como é que o juiz pode aferir se porventura ele não está comprometendo tudo isso? Dialogando com o Tribunal de Justiça através do reenvio prejudicial para aferir se porventura, sim senhor, o nível de proteção da sua Constituição seria mais elevado do que aquele que a própria Carta dos Direitos Fundamentais estaria em condições de atribuir. Né? Mas tem que haver este diálogo, porque o nível de proteção mais elevado pode ser o de uma Constituição Nacional, mas os Estados-membros não têm todos o mesmo nível de proteção. E, portanto, nessa medida, tudo deve ser filtrado pelo direito da União Europeia para não comprometer a correta aplicação e efetividade desse mesmo direito. Tá? Eu trago aqui 2 exemplos. Um deles em que o Tribunal de Justiça da União Europeia reconheceu que, sim senhor, nós estávamos no âmbito de proteção, nível de proteção mais elevado, e um segundo caso em que o Tribunal de Justiça entendeu que não estávamos no âmbito do nível de proteção mais elevado, para os senhores identificarem como é que isso funciona. E, portanto, o primeiro caso, o caso Ômega, é um acórdão de 2004, o acórdão Ômega, processo C-36/02, C-36/02, e o que se passava? A empresa alemã Ômega explorava um estabelecimento comercial chamado Laserdome, destinado à prática de desportos laser. E em 1994, a Ômega tentou alargar as suas atividades e explorar nas suas instalações um jogo de simulações de homicídio importado do Reino Unido. O equipamento utilizado eram uns aparelhos de pontaria laser, semelhantes a umas pistolas automáticas, e uns coletes receptores de raios que eram utilizados pelos jogadores. Há maluco para tudo. Né? E, portanto, há quem goste de simular homicídios. Acontece que as autoridades policiais alemãs proibiram a exploração deste jogo, alegando que os atos homicidas simulados e que a banalização da violência que deles resultava eram contrários aos valores fundamentais prevalecentes na opinião pública alemã. A empresa Ômega acorreu aos tribunais, alegando que as autoridades policiais, que as autoridades administrativas estavam a violar o direito da União Europeia, nomeadamente as liberdades econômicas, sobretudo a liberdade de prestação de serviços, porque o jogo em causa utilizava equipamento e tecnologia britânica. Tá? E, portanto, a livre circulação do espaço da União Europeia estava a ser comprometida. E foi, então, que o Tribunal de Justiça foi chamado a apreciar o caso, ou seja, o juiz alemão responsável pelo caso entendeu que havia ali proteção de direitos fundamentais e uma dúvida interpretativa razoável
que demandava um diálogo com o Tribunal de Justiça, reenviou para o Tribunal de Justiça, com o seguinte, apresentando ao Tribunal de Justiça o seguinte dilema: será compatível com o direito da União Europeia, nomeadamente com a liberdade de prestação de serviço, não é? Porque nós estamos num livre mercado, livre circulação de pessoas, de serviços, de mercadorias e de capitais. Portanto, será compatível com o direito da União Europeia, nomeadamente com a liberdade de prestação de serviço, a proibição de uma atividade econômica por ser contrária aos valores constitucionais alemães? As autoridades alemãs alegavam que a dignidade humana é um princípio constitucional suscetível de ser violado pela representação de atos fictícios de violência com caráter lúdico. Alegavam que a dignidade humana não pode ser posta de parte no âmbito de um jogo de divertimento que desperta no jogador a negação do direito fundamental de cada pessoa ser respeitada e reconhecida. Os senhores talvez não tenham essa sensibilidade, mas para os alemães, sobretudo depois do Holocausto, as questões relacionadas com a dignidade humana têm uma grande relevância. Porventura, isso não causaria tanta mostra em Portugal e muito menos para os britânicos que produziam aquele tipo de jogo. Não é? Mas eu vou soltar a questão das liberdades econômicas, porque elas não interessam essencialmente para cá. E o Tribunal de Justiça concluiu que a decisão administrativa controvertida punha sim em causa a liberdade de prestação de serviços. Todavia, os Estados-membros podem restringir essa liberdade por razões de ordem pública, por exemplo, como é invocado pela autoridade alemã. O artigo 46, combinado com o artigo 55 do Tratado sobre o Funcionamento, prevê essa possibilidade de derrogação do direito da União Europeia. Mas os Estados-membros só o podem fazê-lo quando estiver em causa uma ameaça real e suficientemente grave que afete um interesse fundamental da sociedade e, aparentemente, era o caso. Assim, se as exigências de proteção da dignidade humana justificavam para os alemães uma derrogação da liberdade de prestação de serviços, indispensável é que tal derrogação fosse proporcionada e necessária, mas já não seria indispensável que tal concessão fosse amplamente partilhada por todos os Estados-membros. Bastava que aquele fosse o nível de proteção que a Constituição alemã entendeu assegurar a dignidade humana. E se a ordem jurídica europeia protege a dignidade humana enquanto um princípio geral do direito da União, repare que isso foi em 2004, a Carta dos Direitos Fundamentais ainda não tinha entrado em vigor e, portanto, os direitos fundamentais eram entendidos como princípios gerais do direito da União. Se a ordem jurídica europeia protege a dignidade humana enquanto um princípio geral do direito da União e se cabe ao Tribunal de Justiça zelar pela sua correta aplicação, para assegurar o seu respeito, então as liberdades econômicas podem ser limitadas pela dignidade humana, tal como a Constituição alemã o prevê, mas as restrições só se justificam se necessárias para a proteção de interesses que elas visam garantir e se tais objetivos não puderem ser assegurados através de medidas menos restritivas, que é o princípio da proporcionalidade que os senhores também conhecem como um critério de balanceamento de bens e interesses constitucionalmente protegidos. Não é? E, portanto, conclusão do Tribunal de Justiça, no caso o Ômega, ao proibir os jogos de simulação de homicídio, o despacho controvertido não foi além do necessário para atingir o objetivo prosseguido pelas autoridades alemãs. Repito, eu em Portugal não posso invocar disposições da Constituição alemã, mesmo relacionadas com a dignidade humana, mas posso invocar o Acórdão Ômega e assim beneficio do nível de proteção mais elevado relativamente à dignidade humana que foi assegurado pelo Tribunal de Justiça no âmbito daquele acórdão, e assim nós vamos, os Estados-membros, beneficiando do nível de proteção mais elevado assegurado por mandado da Constituição e reconhecido pelo Tribunal de Justiça. Isso é interconstitucionalidade. Pois um caso em que isso não aconteceu. Processo Meloni, processo C-399/11, C-399/11, é um acórdão de 26 de fevereiro de 2013, e aqui o Tribunal de Justiça foi chamado a interpretar, foi chamado a esclarecer o sentido pela primeira vez do artigo 53 da Carta, precisamente o nível de proteção mais elevado, num contexto de interconstitucionalidade, ou seja, como diz o advogado-geral nas suas conclusões, num contexto de coexistência de distintos instrumentos de proteção de direitos fundamentais na União Europeia. O que se passava quanto aos fatos? Quem era o Meloni? O Meloni era um criminoso que tinha por hobby escapar à justiça.
Ele estava sendo processado na Itália, mas evadiu-se para a Espanha e fugiu depois das autoridades espanholas, que não puderam entregar às autoridades italianas. Anyway, depois o Meloni foi condenado pelos tribunais italianos a uma pena de 10 anos de prisão pelo crime de falência fraudulenta, sem ter estado presente ao seu julgamento. E foi novamente contra ele emitido outro mandado de detenção europeu, agora para execução daquela pena. Eu não sei se os senhores sabem, mas no contexto da União Europeia nós não temos um procedimento de extradição, nós temos um procedimento de entrega através de um instrumento próprio, que é o mandado de detenção europeu, nos termos do qual um Estado-membro pede a outro Estado que entregue alguém para prossecução penal ou para cumprimento de pena, e isso é regulado por disposições europeias. Há circunstâncias em que pode ser recusado o cumprimento do mandado, mas isso está tudo estabelecido muito concretamente por disposições europeias. E, portanto, o Meloni, então, agora sim, foi detido em Espanha para efeitos de cumprimento do mandado de detenção europeu, mas opôs-se a sua entrega às autoridades italianas, alegadamente por terem sido violados os seus direitos de defesa. De qualquer forma, os tribunais ordinários espanhóis entenderam que os direitos do Meloni tinham sido, sim, respeitados, que ele teve conhecimento do processo e que voluntariamente não compareceu ao julgamento, mas designou 2 advogados para o defender, que o fizeram em 3 instâncias, esgotando as vias de recurso. Meloni vai dar uma volta, foi mais do que bem defendido, foi o que concluíram os tribunais ordinários espanhóis. Mas não satisfeito, o Meloni interpôs um recurso constitucional, uma queixa constitucional, uma espécie de recurso de amparo, que nós não temos em Portugal, os alemães têm, os italianos têm, os espanhóis têm, eu penso que os senhores do Brasil também têm, algo similar através do mandado de segurança. E, portanto, ele interpôs um recurso de amparo, uma queixa constitucional, contra as decisões dos tribunais ordinários espanhóis que estavam imbuídos da bondade, portanto, convencidos da bondade do cumprimento do mandado de detenção. E, portanto, qual é o mote do reenvio prejudicial? Ou seja, qual foi o problema que levou o Tribunal Constitucional Espanhol a reenviar para o Tribunal de Justiça da União Europeia, dando origem a este acórdão Meloni? Ora, o processo prejudicial tem origem na jurisprudência do Tribunal Constitucional Espanhol, segundo a qual a execução de um mandado de detenção europeu, emitido para efeitos do cumprimento de uma sentença proferida à revelia, portanto, na ausência do arguido, deve estar sempre subordinada à realização de um novo julgamento no Estado-membro de emissão. E por isso, a Corte Constitucional, o Tribunal Constitucional Espanhol, reenviou para o Tribunal de Justiça perguntando se o artigo 53 da Carta lhe autorizava a conceder ao Meloni um nível de proteção mais elevado na perspectiva do Tribunal Constitucional do que aquele que resultaria da aplicação do direito da União Europeia, que resultaria da aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Reparem que os espanhóis, da mesma forma que os alemães, os espanhóis, essas questões relacionadas com julgamentos à revelia têm uma grande importância. Durante todo o período da ditadura de Franco houve imensos julgamentos à revelia e, portanto, eles são muito sensíveis a condenações completamente arbitrárias, etc. E, portanto, eles têm essa sensibilidade. Então, o Tribunal Constitucional reenvia para o Tribunal de Justiça para saber se ele podia atribuir ao Meloni um nível de proteção mais elevado do que aquele que resultaria da aplicação do direito da União. Mas qual é o problema? Que mal há nisso? Ora, o problema é que a jurisprudência do Tribunal Constitucional Espanhol impunha uma condição de compatibilidade muito duvidosa com o direito da União. E por quê? Porque as disposições que regulam o mandado de detenção europeu dispõem que quando a pessoa sobre a qual recai o mandato tiver conhecimento do julgamento previsto e conferir um mandato a um advogado para o representar nesse julgamento, a entrega não pode estar dependente de uma condição tal como aquela que decorre da jurisprudência do Tribunal Constitucional Espanhol. Os senhores poderiam perguntar, e é isso, claro, que se passava com o Meloni. Reparem, o Meloni foi defendido por 2 advogados da sua confiança,
esgotou as instâncias de recurso. Portanto, a situação do Meloni era precisamente essa. Os senhores poderiam perguntar, mas, professora, o que o direito da União Europeia prevê sobre julgamentos à revelia? O direito da União Europeia autoriza um tribunal nacional a recusar a execução do mandado de detenção se a pessoa não tiver estado presente no seu julgamento? Autoriza. O direito da União Europeia até autoriza. Mas o direito da União Europeia impõe limites a essa revelia. Ou seja, se o arguido foi regularmente citado e se o arguido tiver constituído um advogado para o representar, escutando as instâncias de recurso, como era o caso, então não se fala em revelia. Porque neste caso impõe-se outro princípio, que é o princípio do reconhecimento mútuo das decisões proferidas na ausência do arguido, que é um princípio absolutamente indispensável para o espaço de liberdade, segurança e justiça que nós estamos a construir na União Europeia. Os tribunais têm de reconhecer as decisões de outros tribunais. E, portanto, nessa perspectiva que a compatibilização dos princípios, nível de proteção mais elevado versus reconhecimento mútuo das decisões proferidas nas sentenças do arguido, levou o Tribunal de Justiça a concluir que não se tratava de uma situação a qual fosse aplicável o princípio do nível de proteção mais elevado de direitos fundamentais, porque a jurisprudência do Tribunal Constitucional Espanhol punha em causa a própria efetividade do direito da União Europeia. O Tribunal de Justiça ainda considerou que o legislador da União Europeia estabeleceu exaustivamente os casos em que não foram violados os direitos processuais de quem não compareceu pessoalmente ao seu julgamento, e por isso o mandado de detenção europeu devia ser executado pelos tribunais nacionais espanhóis. Assim, como se lê no considerando 60 do Acórdão Meloni, o artigo 53 da Carta, nível de proteção mais elevado, confirma que quando um ato de direito da União Europeia exige medidas nacionais de execução, as autoridades nacionais, mas sim os tribunais nacionais, podem aplicar seus próprios padrões nacionais de proteção de direitos fundamentais, desde que essa aplicação não comprometa o nível de proteção previsto pela Carta, conforme interpretado pelo Tribunal de Justiça, mas também o primado, a unidade e a efetividade do direito da União Europeia. É o próprio direito da União quem autoriza, quem reconhece que o padrão de proteção nacional releva para a correta aplicação dos direitos fundamentais na União Europeia. Mas tem de haver limites, tem de haver uma filtragem, né, como eu já vos expliquei, porque caso contrário nós estamos a subverter o sistema. Na sequência deste Acórdão Meloni, o Tribunal Constitucional Espanhol alterou a sua jurisprudência. Se os senhores tiverem interesse em conferir, é a sentença do Tribunal Constitucional 26/2014, de 13 de fevereiro de 2014. Sobretudo porque os tribunais, todos da União Europeia, são obrigados a respeitar a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. Eu ainda tenho algum tempinho, que eu ainda tinha mais alguma coisa, então posso mais um tempinho? Se nós tivéssemos, portanto, para concluir essa parte, avançar com uma outra ideia que eu penso que é muito importante para os senhores, sobretudo no Brasil. Se nós tivéssemos de fornecer algumas coordenadas de vertebração desta metódica da interconstitucionalidade, e sobretudo eu faço porque eu tenho tido notícia, eu tenho acompanhado alguns estudos de pós-graduação no Brasil e tenho percebido que a teoria da interconstitucionalidade tem sido utilizada como marco teórico, como os senhores chamam aqui, para o entendimento das decisões sobre direitos fundamentais em articulação com a Convenção Interamericana de Proteção de Direitos Humanos. Ou seja, a teoria da interconstitucionalidade tem sido utilizada para entender esta proteção multinível de direitos humanos no contexto latino-americano, porque, como eu disse ontem ainda, a verdade é que um direito fundamental previsto simultaneamente na Constituição brasileira, no sistema interamericano e no sistema internacional de proteção de direitos humanos, nós não estamos a falar de compartimentos distantes, nós estamos a falar do mesmo direito humano, e, portanto, tem que haver uma forma de interação, de articulação, de remissão, portanto, é um modelo multinível de proteção de direitos humanos, fundamentais, e esta teorização que nós estamos a desenvolver na União Europeia serve também para outros quadrantes, e os senhores podem aproveitar disso que nos está acontecendo, porque vivemos uma aldeia global, em última análise é isso mesmo. Mas se nós tivéssemos de fornecer algumas coordenadas de vertebração de uma metódica da interconstitucionalidade, o que nós poderíamos sugerir?
Bom, eu acho que os senhores já devem ter percebido que essa teoria da interconstitucionalidade, ou do pluralismo constitucional na União Europeia, desenvolveu-se a partir da cartografia das práticas discursivas que vem sendo desenvolvendo entre os tribunais, sobretudo entre o Tribunal de Justiça da União Europeia e os tribunais nacionais, tendentes a minimizar o risco de conflitualidade jurídico-constitucional e acomodar as respectivas pretensões de autoridade constitucional. Essa solução plural, essa solução discursiva que eu estou aqui a descrever em matéria de direitos fundamentais, ela se impõe porque o próprio processo de integração europeia e a natureza peculiar da relação entre o direito da União e os direitos nacionais desafia a própria concepção hierárquica do direito. Ou seja, na União Europeia não existe uma autoridade suprema, não existe uma única sede de soberania, uma última sede de soberania. Os senhores reparem, diferentemente do que se passa no Estado Federal, não existe hipótese de recurso das decisões dos tribunais nacionais do Tribunal de Justiça da União Europeia como se um Supremo Tribunal se tratasse. Não. Há aqui mecanismos de interação, mecanismos de diálogo, porque, na verdade, nós não falamos sequer de hierarquia normativa, porque, como os senhores sabem, só existe hierarquia de normas entre normas oriundas do mesmo sujeito. Tá? E aqui nós estamos a falar de normas provenientes de sujeitos distintos, portanto, nós falamos de uma mera prevalência aplicativa do direito da União em relação ao direito interno dos Estados-membros. Não falamos de hierarquia. E, portanto, como não é um sistema hierárquico, nós temos que encontrar outras soluções, porque, efetivamente, uma alternativa hierárquica que estabelecesse uma autoridade monística do direito da União Europeia e das suas instituições sobre os ordenamentos nacionais seria muito difícil de impor em termos práticos e poderia minar a base de legitimidade sobre a qual o direito da União Europeia se vem desenvolvendo, em larga medida dependente do diálogo entre os tribunais nacionais e o Tribunal de Justiça da União Europeia. Aí os pais fundadores da integração europeia foram geniais, porque, diferentemente do que se passa no Estado Federal, nós não convivemos em Portugal, na Alemanha ou na Espanha com autoridades estaduais e federais. Nós convivemos com as nossas autoridades nacionais que aplicam o direito da União Europeia nas vestes de administração funcionalmente europeia ou de tribunais funcionalmente europeus. É o mesmo juiz que afasta a norma nacional incompatível com o direito da União. E, portanto, isso provoca uma legitimidade acrescida e um reconhecimento daquelas decisões sem qualquer dissonância ou discordância. E, portanto, o artigo 53 da Carta, o nível de proteção mais elevado, mandata ao Tribunal de Justiça a entabular um diálogo com os tribunais constitucionais nacionais e não apoia a primazia de uma medida europeia que não preste a devida atenção às tradições constitucionais comuns aos Estados-membros. Assim, desde que os interesses essenciais da União Europeia não sejam adversamente afetados por medidas nacionais que implementem o direito da União, o Tribunal de Justiça devolve aos tribunais nacionais a possibilidade de determinar o nível de proteção que considerem compatível com as suas respectivas constituições. E, nessa medida, o artigo 53 da Carta seria uma expressão do pluralismo constitucional existente na União Europeia e implica a assunção pelos vários guardiães dos direitos fundamentais do espaço europeu, muito particularmente o Tribunal de Justiça da União Europeia e os tribunais constitucionais dos Estados-membros, da necessidade de operar uma verdadeira integração através de direitos. O que eu estou a tentar descrever é um sistema de integração jurídica, de integração através de direitos. A teoria da interconstitucionalidade fornece uma integração, um modelo de integração jurídico-constitucional. Porque quando nós falamos de integração, geralmente estamos a pensar em integração econômica. Tá? Mas não, o que eu estou a tentar aqui descrever é um modelo de integração através de direitos. E, portanto, no processo de interpretação das disposições da Carta dos Direitos Fundamentais, o Tribunal Nacional que reenvia e o Tribunal de Justiça deverão ter em conta os direitos fundamentais dos outros ordenamentos mobilizáveis para a solução do caso ou as distintas formulações existentes do mesmo direito fundamental. No fundo, existe uma espécie de interpretação conforme aos direitos fundamentais. Tá? De qualquer forma, não seria juridicamente adequado raciocinar unicamente em termos de nível de proteção mais ou menos elevados de direitos fundamentais, sem ter em conta
os imperativos associados à ação da União Europeia e à efetividade do direito da União Europeia. Né? E por isso, o artigo 53 da Carta não pode modificar a regra básica do jogo da integração europeia. Por quê? Porque se os tribunais nacionais se recusassem a dar efetividade ao direito da União, escudando-se nas suas normas nacionais, mas sim nas suas normas constitucionais, entrincheirando-se nos seus direitos fundamentais, isso não aplica porque viola os direitos fundamentais tal como os consagram, estariam a violar as obrigações decorrentes do princípio da lealdade europeia, patente no artigo 4º do Tratado da União Europeia. Logo, o artigo 53 da Carta não pode servir de escusa por uma violação do direito da União Europeia, que era um pouco isso que se passava no acordo Mellon. Portanto, meus senhores, a regra metódico-interpretativa prevalecente no contexto de pluralismo constitucional é o da tendencial correspondência, ou da presunção de correspondência quanto à proteção de direitos fundamentais reconhecidos no sistema multinível. Mas essa presunção de correspondência não exclui as diferenças, porventura existentes, quer do enunciado normativo dos textos, quer da interpretação e aplicação que deles é feita pelas instâncias judiciais. E, portanto, quando o Tribunal de Justiça da União Europeia admite que os Estados-membros podem valer-se do seu próprio padrão de constitucionalidade quando estejam a aplicar o direito da União, desde que isso não comprometa o nível de proteção dos direitos fundamentais, tal como a Carta prevê, a efetividade, a unidade e o primado do direito da União, o Tribunal de Justiça está a conferir ao artigo 53 da Carta uma interpretação amiga da interatividade entre ordens jurídicas para a proteção dos direitos fundamentais. Todavia, o Tribunal de Justiça da União Europeia alerta para o fato de que, num sistema de pluralismo constitucional, as ordens jurídicas não podem ignorar-se umas às outras e decidir unilateralmente sobre dimensões materiais que a todas afetam. Nós não podemos, em Portugal, decidir sobre direitos fundamentais protegidos no contexto da União Europeia a partir do nosso próprio parâmetro constitucional, sem dialogar com o Tribunal de Justiça, quando isso possa afetar a efetividade do direito da União, estaríamos a subverter o sistema. Pura e simplesmente, os problemas de direitos fundamentais regulados pelo direito da União Europeia não nos afetam só a nós em Portugal, e por isso não podem ser resolvidos só à luz da nossa Constituição. Afetam a todos os outros. E, portanto, se nós resolvêssemos os problemas de justfundamentalidade exclusivamente à luz dos nossos padrões, estaríamos a impedir que os alemães, os franceses, os espanhóis, porventura beneficiassem de um padrão mais elevado que é o nosso e que poderia, através da decisão do Tribunal de Justiça, ser alargado a todos os outros. Tá? Exatamente. E por isso, eu diria que a teoria da interconstitucionalidade não suscita questões e ensaia respostas apenas para os problemas constitucionais próprios e exclusivos da União Europeia. Não, muito pelo contrário. Na medida em que a teoria da interconstitucionalidade fornece um arsenal teórico para lidar com a fenomenologia da pluralidade de ordenamentos jurídicos, a teoria da interconstitucionalidade abre portas à renovação da teoria da Constituição, facilitando a tarefa de redesenhar a teoria da Constituição para um universo político em que o Estado deixou de ser o referente exclusivo dos materiais constitucionais. O Estado deixou de ser o referente exclusivo dos materiais constitucionais. A interconstitucionalidade mais não faz do que adaptar o constitucionalismo à mudança da natureza da autoridade política e do espaço político. Adapta o constitucionalismo à mudança da natureza da autoridade política que nós estamos a assistir e à mudança da natureza do espaço político. E esta é a razão pelo crescente interesse por essa teoria em quadrantes, em latitudes não europeias, basicamente porque essa teoria fornece um modelo de integração jurídico-constitucional. O Alexandre Donés tinha me dito que eu tinha 1h30 para falar, né? E, portanto, eu preparei imensa coisa para vos dizer, mas eu vou concluir. Eu depois vou deixar referências bibliográficas, se entenderem, na Escola de Altos Estudos. Sobretudo vou deixar
deixar recomendações até de coisas que não são minhas, como a obra seminal sobre interconstitucionalidade, duas grandes obras, a Introdução ao Direito Constitucional Europeu, do professor Lucas Pires, e depois, que é uma obra ainda de 97, e depois o Brancosos e a Interconstitucionalidade, do professor Gomes Canottieri, que é uma obra de 2006, tem esse nome assim, sigrino, Brancosos e a Interconstitucionalidade. Brancosos aqui na alusão à obra de Saramago, em que as pessoas votavam em branco, não é? E portanto, o ensaio sobre a lucidez, e portanto, eu vou deixar algumas referências minhas também sobre a interconstitucionalidade, e vou recomendar também um texto que eu fui provocada, uma conferência, um texto que eu fui provocada a escrever sobre o futuro do sistema europeu de proteção de direitos humanos, e que eu segui a senda, perspectivando esse futuro, segui a senda da reproblematização do Estado de Direito Democrático e da dimensão material da rule of law internormativa. E eu penso que isso releva nos dias que correm, porque a internormatividade anda associada a uma rule of law para além do Estado, como eu comecei por vos dizer no início desta intervenção. Em termos formais, o Estado de Direito aponta para a ideia de um governo conforme ao direito, como nós vimos. Mas essa dimensão normativa básica, ou seja, normas dotadas de coerência, normas dotadas de generalidade, clareza, estabilidade, irretroatividade, etc., essa principiologia toda, na dimensão formal do Estado de Direito, não sugere a abertura por uma concessão material de justiça da rule of law. E tanto o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos quanto o Tribunal de Justiça da União Europeia têm insistentemente afirmado nos últimos anos que esses princípios formais do Estado de Direito, coerência, generalidade, clareza, estabilidade, retroatividade, esses princípios não são, nem devem ser requisitos meramente formais e processuais, porque eles constituem um meio de assegurar a conformidade e o respeito pela democracia e pelos direitos humanos. E é aqui onde se joga o futuro da atuação das autoridades públicas, sobretudo a atuação dos tribunais que se ocupam de questões jurídico-constitucionais, que não podem se eximir do controle das regras do jogo democrático à luz da reproblematização da substantividade do Estado de Direito. A democracia não pode ser só o voto, meus senhores. É muito mais do que isso. Tem que ser, efetivamente, muito mais do que isso. E eu estou na senda desta reproblematização do Estado de Direito, da dimensão material do Estado de Direito, que entronca em toda esta problemática da internormatividade e da interconstitucionalidade, porque, na verdade, os senhores também sentem esse problema nos termos em que eu vos estava explicando, a interação das vossas normas com outras normas de caráter regional e internacional. Mas, sobretudo, eu tenho tocado aqui, tenho percorrido a senda da regularização do Estado de Direito, da reproblematização do Estado de Direito, nos termos em que comecei por vos explicar. E para concluir, com algum otimismo, que sempre vale a pena, sobretudo um otimismo pela ciência. Os senhores me permitam avançar com essa ideia. Ontem, quando estava aqui o Angel a iniciar os trabalhos, ia contar brilhantemente, deliciosamente aquela anedota, e com o sotaque cubano e tudo mais, eu fui me encolhendo ali na cadeira do que vai sobrar para mim amanhã, o que eu vou fazer amanhã, depois desse show no meio, como é que eu vou chamar a atenção e manter a atenção de quem me ouve e tal. E pensei que talvez valesse a pena cantar. Eu não sei contar anedotas, mas talvez valha a pena cantar. Mas vou fazê-lo sobretudo por uma razão, é que eu queria deixar aqui, também com isso faço uma homenagem ao meu Portugal, mas sobretudo aqui enaltecendo a ideia, uma mensagem de otimismo pela ciência. Nós estamos a comemorar o 5º centenário da primeira viagem de circunnavegação, que foi comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães, a primeira volta ao mundo
ele saiu da Península Ibérica em setembro de 1519, portanto, mais ou menos por essa época, ele devia estar ali pela Baía de Guanabara, depois desceu, atravessou toda a Patagônia pela primeira vez e tal, e por isso o estreito se chama Estreito de Magalhães, né? Nunca ninguém o tinha feito. Depois chegou até um oceano muito calmo, que chamaram Pacífico, e ali ficaram muito tempo, porque afinal, por ser Pacífico não havia ventos, naquela altura as caravelas e as desesperaram, então levaram quase 3 anos para fazer a viagem de circunnavegação, e dos 240 navegadores marinheiros que lá estavam, só sobreviveram 18, portanto uma coisa absolutamente desgraçada, um percurso desgraçado. Depois já não tinham mais o que comer, comiam o couro que protege o mastro, uma coisa absolutamente violenta. E tudo isso para demonstrar que o Fernando de Magalhães, primeiramente, pediu ao rei português que o subsidiasse, que promovesse essa viagem, e naquela altura prevalecia em Portugal uma concepção cristã católica da terra plana, terraplanismo, portanto a terra era plana, e nessa medida não havia aqui que contestar qualquer ideia nesse sentido com estas alegorias de circunnavegação ou do que quer que seja. E o Fernando de Magalhães foi pioneiro, construtor do mundo global tal como nós o conhecemos, mudou o rumo da história, revelou a escala do planeta, provando que os oceanos estavam interligados e que a Terra é redonda. Andam por aí uns movimentos. Agora, a ciência anda tão descredibilizada que andam aí opiniões em detrimento de provas, e isso nos tem chocado na academia violentamente, porque em ciência nós discutimos teorias que não passam de hipóteses bem-sucedidas à espera de superação, mas afinal esta avalanche de opiniões, quer dizer, essa ideia de que a força do melhor argumento perdeu o espaço, quer dizer, nós somos filhos do iluminismo, não é? Portanto, essa ideia de que a força do melhor argumento perde gradativamente espaço, isso nos choca profundamente na academia, e portanto eu deixo aqui essa mensagem de otimismo pela ciência, quer dizer, este homem que morreu nessa viagem, Fernando de Magalhães, foi morto nas Filipinas, e nem sequer chegou a concretizar a sua viagem de circunnavegação, os seus marinheiros lá conseguiram, e portanto, para deixar uma mensagem de otimismo, eu recomendaria, isso aliás até foi um ótimo ontem o Alexandre Veronese gentilmente nos levou a almoçar aqui num espaço que se chama o Beijódromo, não é? E eu dizia que me lembrava de uma canção de Jorge Palma, um compositor português, que ele costuma dizer, na letra da música se diz que a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo, não é? E portanto, liberdade, senhor. Ciência e liberdade essa a minha mensagem. E nessa mesma canção de Jorge Palma, ele diz que enquanto houver estrada para andar, a gente não vai parar, a gente vai continuar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar, enquanto houver ventos e mar. Muito obrigada. Eu queria parabenizar a professora pela excelente conferência, né? Trazendo essas situações e esse conhecimento vasto. Fez algumas referências à sugestão de literatura. Eu vou dar a minha sugestão de literatura, que foi a que eu estudei, né, para conhecer um pouco desse tema, que é um comentário à Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que é coordenada pela professora Alessandra e pela Marina Calonti. É um livro denso, que é um livro que são vários coautores, até porque acho que a realização por dois brilhantes professores, é evidente, de tentar comentar todos aqueles artigos, seria um trabalho efetivo que nós não teríamos hoje pronto aqui. Então, acho que todos os textos que ali são os comentários, né, são textos que são por professores, por pessoas que têm visões diferentes sobre aquele mesmo assunto, e por isso a riqueza e a grandiosidade daquele trabalho. Sobretudo a parte introdutória, que é onde se explica essas questões referentes à interconstitucionalidade, a importância
de uma visão de rede de todo o sistema estruturado, de uma impossibilidade de hierarquia sobre a integração constitucional de todo o sistema europeu, com essas exceções, né, de direitos fundamentais que possam ser violados. E agora eu vou passar a palavra aqui para o professor Anselmo, para que faça dentro de 10 minutos, né, uma síntese, e se tiver algum questionamento para a professora também poder abrilhantar mais ainda essa palestra. Muitíssimo obrigado ao professor Tim, que nos preside. Quero cumprimentar efusivamente a professora Alessandra. Eu havia conversado com a professora antes de assentarmos à mesa e falei com ela acerca do caso Meloni, que havia separado para fazer algumas indagações. A professora então me disse que falaria sobre o caso, e a maneira como abordou de forma tão densa nos elimina as dúvidas que tínhamos a respeito do procedimento, principalmente o procedimento de review prejudicial, e acerca da prevalência dele sobre o princípio da maior nível de proteção decorrente supostamente do ordenamento do Estado-membro. Eu, além de cumprimentar os dois integrantes da mesa, quero cumprimentar o professor Sérgio Carlos de Souza, o diretor-presidente da nossa Escola Nacional da Magistratura, que me deu o convite para participar dessa solenidade, o desembargador do Estado do Espírito Santo, William Silva, que nos abrilhanta muitíssimo com suas obras de direito penal e processual penal, e que certamente também trará muito bem desse evento, e dizer que essa interlocução com o direito europeu, o direito da União Europeia, os ensinamentos da professora de tão elevado renome, nos enriquecem muito, principalmente porque nós, aprendendo ainda a lidar com essas questões que são multinacionais, temos algum contato com a literatura pertinente, e diante do Miguel Maduro eu pude observar que ele afirma que a União Europeia se traduz numa mais-valia constitucional e democrática face ao constitucionalismo nacional, revelando-se num superávit democrático ou um valor democrático acrescentado. Falei disso com a professora, ela já brevemente me explanou como pensa, e adiante ela vem falando da interconstitucionalidade, e a isso me remete à ideia de um constitucionalismo pós-nacional ou supranacional, que talvez pudesse, diante da proteção dos direitos fundamentais e desta aldeia global em que vivemos, a que a professora se referiu, também pudéssemos nós aqui no Brasil aproveitarmos essas interpretações do ponto de vista material mais garantista da proteção dos direitos fundamentais, até porque, no caso brasileiro, como nós não temos a possibilidade do cidadão ir diretamente à Corte Constitucional na proteção de eventuais violações de direitos fundamentais, ou, sinonimamente falando, direitos humanos, e com a agravante de termos uma judicialização demasiada, nós teríamos um pouco isso prejudicado quando, de fato, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro estivesse diante de um caso que se tratasse de proteção da pessoa humana. E aí, professora, apenas para ilustrar, nós temos 78 milhões de processos em estoque tramitando no Brasil hoje. Quando a Carta Constitucional Brasileira foi editada em 1988, nós tínhamos apenas 500 mil processos tramitando. Em 30 anos, nós chegamos a 100 milhões de processos. Vimos um processo de redemocratização em que o ambiente da Assembleia Nacional Constituinte, não tendo conseguido harmonizar todo o conflito que havia na sociedade, procurou com termos porosos, e assim também são os princípios que regem os direitos fundamentais, dão margem à efetividade, à concretização através do pronunciamento judicial, e como isso se dá através da linguística, como isso se dá através da retórica, nós temos a possibilidade de sustentação de decisões de um modo ou de outro. O fato é que nós, na Carta, protegemos direitos antagônicos sem solucionarmos. Fizemos, por exemplo, a proteção da livre iniciativa e a proteção do direito do consumidor, o que gerou uma infinidade de demandas.
Para a senhora ter ideia, só no ano passado, 28 milhões de ações novas ingressaram no Judiciário brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, ele é ocupado, ele tem 3 funções, uma função de corte constitucional, uma função de corte ordinária, nos casos de sua competência originária, e uma função recursal. A função recursal ocupa 93% da atividade do Supremo Tribunal Federal e o Estado gênero, Estado, Estados-membros, municípios, está em 93% desses recursos num dos polos do litígio. A União chega a estar no polo ativo em 95% dos casos, com taxa de derrota superior a 67%, obstando efetivamente os direitos sociais, os direitos fundamentais, os direitos dos trabalhadores, os direitos do cidadão, os direitos dos funcionários públicos que se socorrem dos recursos extraordinários para um pronunciamento acerca do direito objetivo, porque não há no Supremo uma proteção do direito subjetivo. Ele fala em tese a respeito da uniformidade do direito constitucional. Com esse déficit que a gente tem na jurisdição constitucional brasileira, e fazendo um paralelo com tudo o que a senhora nos disse, nós estaríamos diante de uma interconstitucionalidade pós-nacional ou supranacional, cuja interpretação dos tribunais estrangeiros pudesse, por nós, ser aproveitada e estendida a fim da proteção dos direitos fundamentais do Brasil. No caso Meloni, e obviamente, professor, em razão do brilho de sua exposição, essas não são perguntas que precisam necessariamente serem respondidas pontualmente, são postas apenas com dúvidas desse seu singelo aluno aqui, que quer contribuir também, que vejo que temos alunos da graduação, para nós refletirmos. Do ponto de vista do caso Meloni, nós não teríamos tido uma interpretação pelo Tribunal de Justiça da União Europeia de caráter preponderantemente formal, se levar em consideração a cultura espanhola, em que a revelia, por causa dos julgamentos da ditadura Franco, era odiosa, e a submissão do povo espanhol ou de sua jurisdição à decisão do tribunal não afrontaria a cultura específica daquele país, e isso também levaria a uma quebra dessa unicidade da União Europeia. Mais ainda, o Tribunal Europeu de Direitos do Homem, como ele analisaria essa questão? À luz do caso Meloni, ter sido, embora ele, como a senhora própria disse, era um delinquente quanto mais e fugia da justiça, saiu da prisão mediante caução e depois desapareceu das autoridades espanholas, etc. e tal. E, por fim, efetivamente existe um diálogo jurídico institucional entre a União Europeia e o Tribunal Europeu de Direitos do Homem sobre matéria de direitos humanos, na medida em que o Tribunal de Justiça também se pronuncia sobre direitos fundamentais? Com essas brevíssimas considerações, eu quero mais uma vez agradecer o convite de ter vindo participar e dizer à professora que a senhora nos desperta para uma leitura extremamente importante acerca de um novo constitucionalismo. O Brasil precisa avançar muitíssimo na questão dos direitos fundamentais, até porque somos um país de desigualdades extremas, então convivemos num ambiente de ofensa às garantias da pessoa humana muito diversa daquela que se verifica no continente europeu. O primeiro mundo está num nível de proteção muito mais avançado que nós e, portanto, o aproveitamento dessas proteções nos é muito caro na medida em que a pessoa humana ela afinal de contas, a razão de tudo isso que estamos discutindo aqui da própria Constituição do Estado. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer o professor Anselmo. Eu acho que a presença da professora aqui, ela estimula não só a busca pelo conhecimento, a grandiosidade do que ela representa para a academia, sobretudo a academia europeia, e tanto eu quanto o Anselmo nos dedicamos a poder nos aprofundar nessa matéria. Então, Anselmo, a gente estava conversando, ele tinha vários temas e ele também dá uma conferência. Então, a pergunta dele é muito pontual, mas
a professora vai ter que responder em 5 minutos. Menos do que isso, para avançar para o... Tem uma minha também. Ok, então não, eu vou ser muito breve. Primeiro para dizer que nos últimos tempos o Tribunal de Justiça da União Europeia tem conseguido estar na vanguarda, né, da proteção dos direitos humanos, fundamentais, indo mais longe que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, mas isso até é em certa medida compreensível, porque nós estamos a falar na União Europeia de 28 Estados-membros, no âmbito do Conselho da Europa temos uma diversidade muito maior e tal, nem sempre é muito fácil atingir consensos num espaço que integra a Turquia e a Rússia como devem calcular, não é? Espero não estar aqui a ferir suscetibilidades, mas de qualquer forma eu lembro perfeitamente no caso do Tribunal de Justiça da União Europeia, no caso de 1996, P contra S, se os senhores colocarem na própria internet, é um caso tão famoso P contra S, porque o anonimato foi assegurado, é um caso sobre direitos de transexuais. O Tribunal de Justiça da União Europeia avançou num sentido bastante protetivo, uma senhora que havia mudado de sexo e tinha sido demitida no Reino Unido, e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, só em 2002, no acordo Christine Goodwin contra o Reino Unido, conseguiu efetivamente alinhar na mesma senda, ou seja, o Tribunal de Justiça da União Europeia tem estado na vanguarda da defesa dos direitos humanos, porque também tem mais condições para que assim o seja e mais condições para atuar imediatamente, porque é outro tipo de ordenamento jurídico e, portanto, e reparem, o direito da União Europeia, através do direito da União Europeia, a proteção dos direitos humanos fundamentais é horizontal, quer dizer, no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos só se pode atacar ou contestar a atuação dos Estados. No âmbito do Tribunal de Justiça da União Europeia, ou via direito da União Europeia, nós podemos atacar eventuais violações perpetradas horizontalmente, não é? Um particular contra outro, porque nos processos nos tribunais nacionais o juiz pode reenviar aquilo ao Tribunal de Justiça e lá chegar. Depois, os próprios particulares também podem ir diretamente ao Tribunal de Justiça, sem ter que passar pelos tribunais nacionais, numa ação, num recurso específico, recurso de inovação, mas aí é para atacar atos jurídicos europeus diretamente. É outra situação e aí também podem invocar direitos fundamentais. Mas isso para dizer que há uma relação muito profícua entre o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e o Tribunal de Justiça da União Europeia, não só porque a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos durante 40 anos serviu de referência para o Tribunal de Justiça da União Europeia, mas também por essa razão do Tribunal de Justiça estar na vanguarda, digamos assim, porque tem condições para o efeito, e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é que o cita, por vezes. Portanto, eu posso vos facultar também textos interessantes sobre essa interação entre os tribunais nesses dois sistemas, por isso que eu comecei por dizer que são sistemas distintos, mas que em certo momento eles confluem. Também em 2009 foi autorizada, se assim se desejar, a adesão da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, né? Mas isso é um processo muito mais, tem sido um processo muito mais complexo do que nós esperávamos. De qualquer forma, os Estados-membros da União Europeia, se porventura violarem direitos constantes da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, em aplicação do direito da União Europeia, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem se recusa a apreciar aquelas questões. Ou seja, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos parte do princípio que ele só aprecia violações da Convenção Europeia perpetradas pelos Estados-membros no exercício das suas competências. Se os Estados-membros estiverem a atuar para dar execuibilidade ao direito da União Europeia e, porventura, violarem os direitos humanos constantes da Convenção, o Tribunal Europeu, não entende que não tem competência para o fazer. E, portanto, há aqui uma divisão de águas, não é? E o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, isso é uma jurisprudência, a jurisprudência Bósforo do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, foi que inaugurou esta presunção de proteção equitativa e que, portanto, se porventura tudo que diga respeito ao direito da União, então há outro sistema de proteção que não aquele que decorre da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Relativamente às questões sobre o Meloni, se teria sido uma decisão mais formal, etc.,
O Tribunal de Justiça da União Europeia tem marcado posição no seguinte sentido. Há uma distinção entre aquilo que é identidade constitucional, tem que ser explicado, e aquilo que é o nível de proteção mais elevado. Por identidade constitucional se entendem certas especificidades que só relevam para aquele específico Estado. Tá? E o Tribunal de Justiça tem reconhecido, tem respeitado a identidade constitucional, porque está obrigado a fazê-lo, por força do artigo 4 do Tratado da União Europeia. E há um caso, por exemplo, de uma senhora austríaca, a Ilonka, o córneo da senhora Ilonka. Ela foi adotada, já com 40 anos, um senhor alemão, e ela atuava no negócio das vendas de casas de luxo, de mobiliário de luxo. E então, para ela seria interessante ter no seu próprio nome uma designação nobiliárquica. E, portanto, ao ser adotada por este senhor alemão, ela passaria a ter um nome von, qualquer coisa que calhava muito bem no monte do negócio que ela exercia. E acontece que na Áustria ninguém pode ter títulos nobiliárquicos no nome. E as autoridades austríacas, ela tinha sido adotada, mas não perdeu a nacionalidade austríaca. As autoridades austríacas recusavam-se a alterar o nome dela na sequência da adoção. E ela, então, o caso chegou ao Tribunal de Justiça da União Europeia e o Tribunal de Justiça entendeu acolher aquilo que era o entendimento dos austríacos, que é uma particularidade, um elemento da sua identidade constitucional, que as pessoas não podem efetivamente ostentar, porque é considerado uma violação da igualdade entre os austríacos, ter um título nobiliário como nome, etc. Ou seja, isso é uma particularidade que o Tribunal de Justiça reconheceu por si senhor, mas que não tem qualquer pretensão de ser extensível aos outros. E também não compromete coisa nenhuma, nem efetividade, nem o que quer que seja. Já o nível de proteção é mais elevado, tem uma pretensão extensiva, abrangente. E, portanto, o Tribunal de Justiça tem muito cuidado, porque é aquilo que eu dizia, eu em Portugal posso beneficiar daquele nível de proteção. E, portanto, há uma divisão de águas entre aquilo que seja identidade constitucional, também reconhecida como uma particularidade, e nível de proteção mais elevado. Ora, o Tribunal Constitucional estava a perguntar ao Tribunal de Justiça se poderia utilizar o artigo 53 da Carta, nível de proteção mais elevado, para atribuir aquilo que ele entendia ser um nível de proteção mais elevado. Por essa via, o Tribunal de Justiça entendeu que não. Porque reparem qual é a dificuldade do Tribunal de Justiça aqui. É que ele está a ajudar o Tribunal Nacional que enviou a resolver aquele caso concreto, mas a decisão terá uma perspectiva abstrata, porque a decisão do Tribunal de Justiça depois vale para todas as outras circunstâncias. Portanto, é um juízo muito difícil de se fazer, porque é um juízo baseado nos elementos do caso concreto, mas, entretanto, que demanda uma perspectiva mais abrangente de abstração. E são essas nuances. Isso dava uma conferência toda, mas isso, em 5 minutos, eu acho que é a minha capacidade de condensação se esgota. É exatamente isso. Bom, em razão do tempo, eu tinha também uma abordagem para falar sobre essas questões constitucionais que envolvem várias unidades autônomas, né? A questão da abordagem, vamos dizer assim, na metáfora das redes, né? Que é bem empregada no livro da professora, mas não vou fazer isso. Também, a metáfora das redes, a professora Gomes Canutino. Isso, mas ela vem referida no livro, né? E tinha até uma pergunta sobre o direito, aquela questão da alteração da composição da Suprema Corte polonesa, que é aí eu vou só passar para os alunos que têm um interesse em conhecer esse tema. O governo polonês ele reduziu a idade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Isso, então, vários ministros deixaram de ser ministros, e ele reduziu de 67 para 60 para as mulheres e de 67 para 65 para os homens. E os novos ministros poderiam, eventualmente, ter o seu mandato estendido por discricionariedade do próprio presidente. E a Corte ela interferiu, disse que isso violava os direitos fundamentais, né, a garantia da justiça, enfim, a independência dos poderes. Essas questões de redução de
de mandatos de ministros, elas são politicamente muito intensas aqui em democracias frágeis e, sobretudo, na nossa. Esse tema está sempre aqui. Mas eu não vou só que, se alguém tiver interesse, esse tema ele está tratado num incumprimento, né, do termo do processo, é o C-619 de 1918, C/18, que é super interessante a leitura desse tema. Então fica só para quem quiser se aprofundar no estudo, esse conhecimento. Queria agradecer, para concluir, todas essas reflexões me levam aqui, eu estava, vamos dizer, fazendo uma retrospectiva, né, sobre essas situações que ocorrem hoje na Europa e como elas devem ter ocorrido na Antiguidade Tardia, na Península Ibérica, quando cai o Império Romano, né, no final do século IV, passando para o século V, e que o Alarico II tem que fazer um breviário para ele poder dirimir os conflitos que existiam entre os romanos, os patrícios, os não-romanos, os godos, os visigodos, e ele poder fazer um breviário que chega até Justiniano, quando ele faz o seu Código Justiniano, e aquilo então se desenvolve por toda a Idade Média, chega até nós através das ordenações, né, e o Brasil com as ordenações filipinas, né, que vigoraram no Brasil até 1916, quando o Código Civil ele entra em vigor, mas de qualquer forma, o procedimento, o processo civil no Brasil ele é regulado pelo nível 3 das ordenações até 1939, porque a partir da Constituição de 1891, quando os estados brasileiros tiveram autonomia para ter os seus próprios códigos de processo civil, nem todos os estados fizeram um código de processo civil. Então, nós fomos regulados pelo regulamento 737 de 1850 até um código de processo civil unitário em 1939. Então, até quando se vem de uma situação micro dentro de um estado já independente, nós tínhamos várias ordenações processuais de temas que tinham as suas características regionais. E o Código de 39, né, que é o Código da Era Vargas, ele tenta interagir com essas situações regionais, de costumes, mas dentro de uma unidade processual, que deve ter sido a mesma ideia do Marquês de Pombal, quando ele edita a Lei das Boas Razões, para que se fosse retirado aquela possibilidade de você ter o direito consuetudinário e o direito romano, o direito canônico, que era aplicado na época. Então, isso tudo vem de novo agora acontecendo na Europa, e isso vai ligar para o Brasil, porque o Brasil, como faz parte de um continente que está se iniciando nesse processo de fortalecimento das instituições, todas essas questões que foram tratadas aqui vão se refletir no Brasil, e nós vamos poder usar desse conhecimento, desse avanço que o direito europeu tem, está muito, muito à frente, né? Enfim. Então, eu queria agradecer a presença de todos, e agora vamos ter um intervalo e nós vamos voltar 2 horas da tarde. Muito obrigado. Posso ter uma última palavra sobre o propósito disso, recomendar uma pauta? Deixe-me só recomendar isso que o doutor Alexandre estava aqui a dizer, é mesmo muito importante. Nós estamos a passar por um momento muito delicado na União Europeia atualmente, porque eu não sei se os senhores têm acompanhado, mas têm sido eleitos governos de extrema-direita no leste europeu, sobretudo na Polônia, na Hungria, na República Tcheca, e isso tem tumultuado um pouco aquilo que é a proteção dos direitos fundamentais no contexto da União Europeia. E este acórdão que ele está a referir, e isso tudo que se passou na Polônia, vem no rastro de um outro acórdão que o Tribunal de Justiça teve a oportunidade de proferir, que é o acórdão da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, cuja leitura eu recomendo vivamente, é o processo C-64/16. C-64/16. E eu tive a oportunidade de interagir nesse processo. A Associação Sindical dos Juízes Portugueses pediu meu parecer, porque, na verdade, o que estava acontecendo em Portugal se explica muito rapidamente. No âmbito da adoção de medidas de austeridade por conta da crise econômica, os magistrados foram sistematicamente sujeitos a restrições salariais
e portanto, estavam a demandar judicialmente estas restrições sistemáticas e queriam que, de alguma forma, o Tribunal de Justiça da União Europeia apreciasse a questão para definir o que seja independência judicial nesses casos. Eles não queriam dinheiro de volta. Eles queriam apenas que o Tribunal de Justiça da União Europeia definisse, à luz do direito da União, o que seria independência judicial. Mas, na verdade, eles não estavam preocupados com a situação deles em Portugal, eles estavam, sobretudo, preocupados com a situação dos magistrados na Europa de Leste. Uma situação absolutamente desesperadora, os juízes estão a ser perseguidos, juízes que reenviam para o Tribunal de Justiça da União Europeia são alvos de procedimento disciplinar. Então, nós estamos a viver um momento muito delicado e, por isso, as instituições europeias estão empenhadas no fortalecimento do Estado de Direito. Não foi por outra razão que eu escrevi esse texto sobre a reproblematização do Estado de Direito na sua dimensão material. Mas eu vou vos facultar também um link, porque a revista Julgar, que é a revista da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, publicou não só um comentário meu ao acórdão, como o próprio parecer que eu facultei na altura. Porque quando os juízes chegaram com a questão, eu disse, mas o Tribunal de Justiça não vai se pronunciar sobre isso, porque os juízes portugueses estavam a reenviar para o Tribunal de Justiça, a propósito das medidas de austeridade, o Tribunal de Justiça estava a lavar as mãos feito Pilatos, né? Dizer, não, isso não é aplicação do direito da União Europeia, eu não posso aqui manifestar a propósito da Carta dos Direitos Fundamentais, os senhores resolvam o problema à luz do vosso próprio ordenamento jurídico interno. Então eu tive que encontrar aqui, fazer uma ginástica para tentar sensibilizar primeiro o STA, o nosso Supremo Tribunal Administrativo, que é onde a ação estava a correr, a reenviar, e o Tribunal de Justiça a pronunciar sobre a questão. Para minha surpresa, o STA reenviou logo no despacho saneador, e o Tribunal de Justiça da União Europeia e, aliás, o STA reenviou com a questão prejudicial, tal como eu a formulei, reenviou da mesma, porque eles podem fazer, e o Tribunal de Justiça da União Europeia respondeu através de um acórdão que está a ser considerado a decisão mais importante do Tribunal de Justiça nos últimos 20 anos, em que ele define o conceito de independência judicial como pressupondo que a instância em causa exerce suas funções jurisdicionais com total autonomia, sem estar submetida a nenhum vínculo hierárquico ou de subordinação em relação a quem quer que seja, e sem receber ordens ou instruções de qualquer origem, e esteja assim protegida contra intervenções ou pressões externas suscetíveis de afetar a independência de julgamento dos seus membros e influenciar as suas decisões. E era precisamente isso que se queria. O Tribunal de Justiça ainda acrescentou que tanto a inamovibilidade dos membros da instância em causa, como o oferimento por esses de uma remuneração de nível adequado à importância das funções que exercem, são garantias inerentes à própria independência judicial, que é um elemento inafastável de um Estado de Direito. E, claro, relativamente ao rendimento, já era aquilo que se esperava. O Tribunal de Justiça disse que aquilo foi corte para toda a gente, e, portanto, mas também não era isso que os magistrados queriam. Eles queriam era provocar o Tribunal de Justiça para ajudar, sobretudo, os juízes no leste europeu. E, com base neste acórdão da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que é um acórdão de fevereiro de 2018, o Tribunal de Justiça tem conseguido pronunciar-se sobre essas questões dramáticas na Polônia, na Hungria, e é isso, são tempos muito complexos esses que nós estamos a viver. Eu recomendo também as leituras de Ulrich Beck, um grande sociólogo que faleceu recentemente, sobretudo numa obra em que ele, intitulada De Maquiavel a Merquiavel, a propósito da crise do euro, etc. E ele diz que nós estamos a viver um interregno. Todos nós, nesse período pós-impeachment de Dilma, pós-eleição Trump, pós-referendo Brexit, e este interregno é propício ao medo, é propício a uma série de constrangimentos, mas aguardemos que isto tudo há de passar. Como dizia o Jorge Palma, a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Não é? Ficam com essa mensagem. Muito obrigada, meu senhor.